Salve, salve, rapaziada! Por que Valdemar 96? 96 anos daquele filme do Sylvester Stallone, O Demolidor. Eu gosto desse filme. É um bom filme. Muito bom. Tá no... Saindo agora sem ter essa informação desnecessária no começo, né? Como assim? A gente sempre dá uma informação desnecessária. Mas eu gosto da informação desnecessária. Eu acho que informa o público desnecessariamente. Hoje é Copa do Brasil. Copa do Brasil que teve bastante pênalti, né? Teve bastante pênalti. No primeiro dia teve 3 jogos de pênalti, né? Incluir, além de bastante pênalti, surpresas também passando, né? Exatamente. A gente vai falar disso já. Vamos começar na ordem cronológica. Que foi Fortaleza e Palmeiras, né? Esse eu acho que... Tava decidido, né? Mas eu queria destacar que o Fortaleza... A gente vem falando como o Vojvoda tá fazendo um bom trabalho. E ele jogou pra cima do Palmeiras. Ele não jogou um jogo perdido. O que eu queria destacar também é que foi a terceira ou quarta derrota apenas do Palmeiras no ano. E essa é pro Fortaleza. Sim, não. O Fortaleza jogou pra cima. A gente já falou que o Fortaleza, no ano passado, sofreu com questões da diretoria, que queria priorizar uma Libertadores sem elenco e acabou sacrificando o Brasileirão. E hoje o Fortaleza tá com um futebol melhor. Tá melhor no Brasileiro, bem distante daquele ano. Tanto que eu acho que esse ano não vai passar sufoco no Brasileirão, né? Não. Tava na zona de rebaixamento, né? Eu acho que, inclusive, ele belisca uma Libertadores fácil esse ano, assim. Pela consistência e pelo trabalho do Vojvoda, também acredito que sim. Aí no jogo em si, o Fortaleza tinha que reverter uma vantagem bem complicada, né? E o Abel é um cara que ele tem conhecimento do time, a gente já falou, ele já jogou com um time defensivo, já jogou com um time reativo, já jogou com um time mais ofensivo. Então, ele jogou um futebol pra ganhar. E o Fortaleza se fez das tripas coração mas para fazer 1-0. O Palmeiras também jogou bem cauteloso, né? Porque tava com o resultado de 3-0, né? E ele fez mais uma vez aquilo que é de descansar o time durante o jogo. Sim. Porque ele começa com o time base titular, mas ele tem uma rotatividade muito boa, né? E aí já vem pro segundo tempo com algumas peças diferentes, já tira Dudu, tira Rony, né? Então, assim, ele descansa durante o jogo os jogadores, né? Sim, é uma estratégia muito inteligente a longo prazo. Não à toa que o Palmeiras é o time mais dominante desde que o Abel chegou, né? Exatamente. E depois teve Bahia 1 e Santos 1. O jogo foi difícil de ver. O jogo que quebrou a nossa aposta. O Bahia fez... Não, na verdade o Inter... o Atlético Mineiro também ia quebrar, né? Não, mas é porque o Santos, a gente imaginou que assim... Eu até falei aqui, não foi na câmera, mas eu falei pro Danilo que eu falei. O Bahia, agora com o Grupo City, a Copa do Brasil... Depois que os clubes da Libertadores entraram e tudo mais, ela se tornou uma competição de time grande e tal. O Bahia tá passando por uma reestruturação. E a Copa do Brasil vale pelo dinheiro que passa a cada fase. Então, o Bahia hoje, que tá com aporte de dinheiro grande, eu não imaginei que ele fosse dar a vida depois de ser comprado e tal. Mas acontece que ele passou do Santos, viu a oportunidade, foi 1-1 o jogo. Primeiro 0-0, segundo 1-1. O Bahia sai na frente e o Santos empata no minuto tipo 52. Na Bacia das Almas. Com né? Bruno Mezenga, né? E vai Exato. pro pênalti, mas aí no pênalti o Santos desperdiça várias chances e o João Paulo não conseguiu de fato fazer uma defesa nos pênaltis. E o Bahia passa do Santos. Uma das que eu acho que... Eu ainda esperava que o Santos passasse, que eu acho que o Odair Helman é um time mais bem treinado. Sim. E o Bahia é um time que tá se encontrando porque fez muitas contratações, né? Mas o Santos também é um time que nesses momentos agudos vai sofrer, né? O Bahia seria o Nottingham Forest brasileiro? Ele fez 32 contratações? Eu acredito que foi por aí. Então pode ser o Nottingham Forest brasileiro. E tivemos Grêmio 1-0 no Cruzeiro, né? A gente esperava que o Grêmio passasse. O Cruzeiro, o Cruzeiro, com todo respeito ao torcedor botafoguense e ao cruzeirense, eles estão num patamar parecido, que é... Não, eu acho que na verdade o Botafogo tá mais... Não, o Botafogo tá muito melhor, mas o que eu digo que é parecido é... Tanto o Cruzeiro como o Botafogo começaram muito melhor do que a gente achava. Então eles vão terminar o Brasileiro e a temporada um pouco acima. Mas o prospecto dos dois era não cair. Mas do Botafogo acho que não era. Meio de tabela, né? O Botafogo na verdade já fez uma temporada passada que era o pensamento de não cair. E eu acho que essa temporada já tinha uma previsão... E quase ele consegue Libertadores na temporada passada, né? E eu acho que essa previsão pra essa é Libertadores. Sim. Né? E aí o Grêmio passa, eu acho que é um time mais copeiro, um pouco mais treinado, tem jogado valores individuais melhores. Renato né? Gaúcho diz que reinventou o Grêmio. Eu não vi onde. Começou com 3 zagueiros de novo. Então, reinventou, né? Mudou. O Renato Gaúcho tá preso eu gosto que é um termo do Mauro César, que tá na Portalupilândia. Eu não gosto muito do Mauro César. Eu acho que ele se perde no personagem, mas ele tem uns termos muito bons. Portalupilândia é um que eu gosto.
E aí o outro jogo foi Corinthians 2, Atlético Mineiro 0. O resultado, inclusive, que traz o Luxemburgo de volta. E eu queria te trazer uma pergunta. O Atlético Mineiro foi a maior pipocada dessa fase da Copa do Brasil? Eu acho que dessa fase da Copa do Brasil foi. Eu acho que foi. Acho que também. O Atlético se perdeu na figura do Hulk. Não que o Hulk seja um bom jogador, mas o Atlético... Não, ele é um bom jogador, só que no Brasil ele virou um jogador chato e deixou de ser... Não, ele é chato. Ele é muito chato, ele reclama da arbitragem toda vez que ele vai mal, mas o meu problema é que o Atlético se permitiu ser um time ao redor do Hulk. E o Hulk não é um jogador de qualidade para sustentar um time. Então também... o Atlético foi se enfraquecendo ao longo dos anos. E é um jogador que treme em decisão, porque o que ele já perdeu de pênalti decisivo pelo Atlético Mineiro, né? Isso é verdade. Mas assim, eu acho que foi um erro do Atlético. O Hulk hoje é a figura central, mas ele não pode, um time... A gente brinca, muitos torcedores falam, o Atlético foi descoberto pelo Ronaldinho Gaúcho e tal. O Hulk não é maior que o Atlético Mineiro. O Hulk é um jogador bom, mas o time não pode ser moldado ao redor dele, primeiro, porque ele não é novo. Não teve pênalti pro Galo. Não. Na verdade teve, mas eles perderam. Vários. Alguns, né? Cobranças horrorosas. Né? Batalha Agora, antes de falar dos pênaltis, que gol do Roger Guedes, né? O segundo gol do Corinthians, o gol do Roger Guedes foi um absurdo. Mas eu queria trazer uma crítica. Calvo Guedes, ele pintou o cabelo, esquece. Queria trazer uma crítica aqui. Fez uma jogada. Ele tá jogando bem, ele é responsável por 18 dos 36 gols do Corinthians. Metade dos gols do Corinthians na temporada, metade é dele. Mas falar de Roger Guedes na seleção como um jogador é loucura. Loucura, gente. Mas assim, loucura. O Rony tá na seleção e o Yuri Alberto foi. Aí tu dá margem pro Roger Guedes ir. Yuri Alberto, que é o inimigo do gol. Inimigo do gol. Porque perdeu o gol, né, nesse jogo e perdeu o pênalti na disputa de pênalti. O Yuri Alberto perdeu tanto gol que se não fosse um jogo tão importante, dava pra olhar e falar, isso claramente é esquema de aposta. Não, fora que assim, eu tô vendo, a gente vê essa transação maluca que o Corinthians fez por ele. O Robert Renan, um zagueiro que tá voando, tá no sub-20 agora, tá jogando bem no Zenit. O lateral esquerdo, Mantuan, também voando. Sim. E eu acho que se o Corinthians tivesse essas duas peças hoje no elenco, seriam mais importantes que o Yuri Alberto. Até porque o Murilo tá fazendo agora tá fazendo bons jogos, né? Que tá ali na dupla de zaga com o Gil. Sim. Mas o Luxemburgo começou com 3 zagueiros. E começou com uma formação que eu gostei muito, porque ele botou o Bruno Mendes, Gil e o Murilo. Na esquerda, o grandíssimo Matheus Bidu, que fez o primeiro gol, inclusive. Sim. E na direita ele botou o Fagner sem aquela obrigação mais defensiva, porque fazia uma variação de 3-5-2 para 4-4-2. Então, assim, o Luxemburgo fez variações durante o jogo, sim, demonstrando que ele não tá tão ultrapassado assim. O problema é que toda vez que vai pra entrevista, ele tá. Mas aí... Tá. E eu tenho uma gratidão enorme ao Luxemburgo. Não, eu adoro o Luxemburgo. Eu amo o Luxemburgo. Cara, quem cresceu nos anos 90 e não gosta do Luxemburgo é maluco. Não, eu gosto dele. Eu gosto de que ele é um dos técnicos do Brasil que fora do Brasil conseguiu chegar no maior clube do planeta, né? E ele foi o único. Sim. Né? Mas o Filipão foi pro Chelsea, foi a seleção de Portugal. Chelsea nem se compara ao Real Madrid. Mas tanto a seleção de Portugal contra a Chelsea não se comparam a treinar um Real Madrid. Sim. Então, assim, eu ainda tenho, acho que eu até aceitaria ele no Mengão. Já treinou algumas vezes, tem uma identificação. Vem pro Remo. Aceitaria, completamente. Vem pro Leão, professor, 70 anos. Vem, por favor. E aí o Corinthians leva o jogo para os pênaltis, não era esperado, porque teoricamente o time do Atlético Mineiro é um time mais bem montado que o Corinthians, sim, né? E aí nos pênaltis o Cássio cresce, né? O Cássio é gigante. Tudo, né? Que o Cássio não sabe sair no escanteio, ele compensa no pênalti. Exatamente, e aí foi pros pênaltis, esquece, né? A última que eu lembro assim de Corinthians ter perdido nos pênaltis foi pro Flamengo ano passado, no final da Copa do Brasil. Exato, né? São raridades. E aí o Botafogo ganha de 1-0 do Atlético Paranaense, porém o Putfire teve a chama apagada. É verdade. Foi um jogo que na verdade o Botafogo poderia ter resolvido isso no primeiro jogo, ele estava à frente muito tempo. O Atlético fez 2-0 no primeiro tempo do primeiro jogo, inclusive. O Atlético Paranaense foi muito guerreiro no primeiro jogo. E ele compensa a força dele aqui. O Botafogo não consegue ampliar o placar, teve oportunidade para fazer isso. E aí nos pênaltis o Atlético Paranaense cresce. Os dois têm excelentes goleiros, né? Sim. Agora tá numa fase de só pode goleiro bonito, né? Eu sou contra. Eu também sou, porque o goleiro tem que ser feio e maluco. Exato. Então eu sou contra o Bento
Bonito. Sim. O Lucas Perry, goleiro do Botafogo. Bonito. O novo goleiro do Flamengo agora, Matheus Cunha. Não pode. Não pode, isso Não pode. tá Também- contra isso aí. Também acho. Mas só que o goleiro feio do Flamengo tá mal. É. Começou bem e caiu, né? Pois é, aí o o- goleiro feio do Flamengo tá que nem a cara dele. É, exatamente. E aí o Atlético Paranaense passa pelo Botafogo, né? Sim. E o Inter em casa faz 3-0, mas depois sofre um gol e leva pros pênaltis e sai. Eliminado. Mas eu já falei que isso tem nome e sobrenome, né? Mano Menezes. Mano Menezes não dá. Mano Menezes não dá. É a Todo sofrimento pro time é pouco que tem um técnico com Mano Menezes. terceira vitória seguida do Inter, mas pra coroar você ter Mano Menezes como técnico é uma vitória E que outra, você perde. é a terceira vitória seguida por mais de um gol. Que vai contra toda a filosofia de Mano Exatamente. Menezes. Que ele é 1-0, 1-1. Eu sempre falo, Mano Menezes não é técnico. Eu, infelizmente, Não é estou com 50% de aproveitamento no que eu falei que o Internacional ia fazer na Tá melhor que Libertadores. Mano Menezes. É, porque eu falei que seriam 6 empates, até agora são 2 empates. Né? Então, Sim. em 4 jogos, então eu tô com 50%. Não, mas não dá. Mano Menezes, cara, não dá. Ainda cogitaram ir pra seleção quando o Inter tem aquele momento. Não dá. Gente, Mano Menezes não dá. Mano Menezes não é técnico. São Paulo perde pro Sport, inclusive de Mas- 3-1 no Morumbi, a O primeira que derrota o do Dorival. Dorival tava apertando o esfínter nesse finalzinho Só que aí. é o seguinte, né? É a primeira derrota do Dorival com Sim, o comando do São Paulo. sim. Mas saiu diferente do Botafogo e do Inter, mesmo perdendo, saiu vitorioso. Não, e diria mais. É o primeiro jogo realmente ruim do Dorival à frente do São Paulo. Teve gol do Artilheiro do Amor? Não, acho que não teve. Acho que não teve gol. Assim, tava conversando com um amigo meu São Paulino que ele falou que o 3-1 não foi nem o que deixou ele mais puto. Teve 2 do Sabino, zagueiro. O que deixou Não foi um no último minuto. o que deixou o São Paulino mais puto é que tinha um ex-presidente lá que nunca foi São Paulino na vida e que tava na tribuna de honra. Exatamente. E o São Paulo passa nos pênaltis, né, do Sport. E pra finalizar o vídeo de hoje e a rodada da Copa do Brasil, o Flamengo ganha 2-0 do Fluminense no Maracanã. Dinizinho Aquela festa- passa por uma É. fase ruim, né? 5 jogos Mas sem eu vitória. até vi o Flamengo ganhando de 2-0, né? Um gol do Arrascaeta e um do Gabigol. Arrascaeta no Gabigol. Arrascaeta tá fazendo aniversário, inclusive. Sim. E assim, eu até vi também uma entrevista do Fernando Diniz, onde foram perguntado pra ele que esse é o inferno hoje do Fluminense. E aí ele respondeu o seguinte: em momento algum eu disse que o time estava no céu. E esse inferno é só para vocês, porque aqui tá tudo certo. A gente tá no mesmo nível. Uma boa resposta. É, porque quem colocou o Fluminense no céu foi a própria imprensa. Sim. E quem tá colocando ele no inferno agora também É a própria imprensa. é a própria imprensa. Não, e assim, a gente já levantou aqui que o Diniz ele tá fazendo um bom trabalho, mas os trabalhos A gente, na Diniz- verdade, ressaltou isso do time do elenco do Fluminense ser um pouco mais envelhecido, os principais jogadores serem um pouco mais envelhecidos, Exato. que ele chega um momento da temporada onde dá uma estagnada. E o na Fluminense tá em três frentes. mas eu- Tava em três frentes, né? E eu acredito que tu ia comentar sobre o time do Diniz sempre chegar nesse auge, mas depois ter uma decaída, né? Sim. E, por exemplo, o que eu vi ontem no jogo do Flamengo foi que, diferente do primeiro jogo, o Sampaoli não deixou até o Fluminense com a bola. Só que aí não deixou o Fluminense produzir perto da área e nem finalizar com muito perigo. Sim. O Cano teve 2 finalizações, uma de fora da área que o goleiro pegou e outra que ele errou no desvio de cruzamento. Então, assim, eu acho que o Sampaoli conseguiu controlar bem o jogo. E no momento, assim, crucial, onde estava 1-0 ainda pro Flamengo, quando o Léo Pereira sente, Sim. a gente imaginou que ele fosse botar outro zagueiro, mas na verdade ele tira o zagueiro, desfaz a linha de 3 zagueiros e coloca o Everton Ribeiro para preencher o meio-campo, para tirar mais ainda o espaço do Diniz, né? Que Sim. ele tirou um zagueiro para botar o André de zagueiro e botou mais um meia. Sim. E aí ontem eu vi uma manchete assim: esse foi o golaço do Sampaoli. Não ter colocado outro zagueiro no lugar do Léo Pereira, e sim outro meia de armação. Até porque o Arrascaeta tinha saído, né? Sim. E o Sampaoli, ele é maluco, mas quando ele pega a manha do time, o problema é que ele é muito volátil. Então, provavelmente, o Flamengo, ele não tá no momento em que ele poderia demitir o Sampaoli sem todo mundo se queimar ali. Jogadores, diretoria. Então, manter o Sampaoli e o Sampaoli acertar é muito benéfico pro Flamengo. Uhum. Porque se ele pega a manha desse time e o elenco do Flamengo... O que tá me Ele é de incomodando qualidade? só do Sampaoli ainda
é que a gente sempre viu o São Paulo com aquele time mais agressivo, posse de bola, ofensivo e recuperando a bola rápido, não sei o quê. E em alguns jogos o Flamengo ainda não está Cauteloso, fazendo, né? esperando um pouco Cauteloso mais. demais. O Flamengo é um time que gosta de jogar com a bola. Agora eu queria destacar aqui 2 jogadores, pra mim, melhor jogador da partida ontem do Flamengo, Gerson. Sim, Ele jogou... Gerson voltando à velha É. forma, isso é legal de ver. E Isso é queria legal de ver. destacar a constância positiva do Eric Pulga nesse novo É um momento cara que se Sampaoli. reinventou, né? Na verdade, ele não tinha tanto espaço, né? Nem com o Dorival ele teve tanto espaço, muito menos com o VP. E com o Sampaoli, que eu acho que é um jogador que entende como ele joga. Inclusive, ele tem passes fundamentais ali, porque ele olha pra frente, não é aquele volante que recebe a bola e olha pro lado. Ou volta a bola pra Sim, trás, né? O Pulgar, ele é, nesse momento, ele tá passando por um pouco que o Flaco tá passando no Palmeiras também. Na verdade, o Flaco ainda é reserva do reserva. Mas o Flaco melhorou muito. Melhorou muito, Muito. mas só que ele não tem ainda a chance Sim. no Palmeiras. O Sim. Pulga eu acho que ainda tá tendo. Porque o Flaco ainda é reserva do Rafael Navarro, que é um absurdo o Rafael Navarro ter um reserva dele. Sim. Porque ele entrou no jogo do Palmeiras agora, o Rafael Navarro sentiu, saiu e entrou o Flaco no lugar dele. Sim. Então assim, eu acho ainda que o Flaco é muito mais jogador que o Navarro. Eu acho 2 bons jogadores. Não, o Então, Navarro não é bom jogador. Eu acho o Navarro um bom Navarro jogador. e Richarlison é a mesma coisa. Não, mas o Richardson não é. Para com essa porra. Mas... Aí vamos lá, dia 6 de junho agora, a gente tem um sorteio da Copa do Brasil. Acho que a gente vai fazer comentar, né? Vamos vamos fazer comentar, um videozinho, vamos comentar o tentar fazer videozinho. uma live, alguma coisa assim. falar né? do sorteio, né? E aí definir os confrontos. Então os times que passaram foram Palmeiras, Bahia, Grêmio, Corinthians, Atlético Paranaense, América Mineiro, São Paulo e Flamengo. 8, né? Passou alguns ainda que todo mundo vai querer pegar, né? Quem é que todo mundo quer pegar? Bahia, todo mundo quer pegar. é, São Paulo. Não, São Paulo não ganhou, São Paulo Bahia, ganhou. América Mineiro. América, com certeza. Todo mundo quer pegar. Bahia, América Mineiro, acho que é são o os time, dois, é são os os dois dois, times né? que todo mundo São quer os pegar. dois. Eu ainda colocaria ali sei lá, Corinthians? O Grêmio e um Corinthians. Tá, pode ser. Né, porque Dois, ainda- dois realmente que todo mundo pegar, 2 que é o melhor resultado. Mas só que o Corinthians ainda tá evoluindo, a gente tá vendo a curva de evolução do Corinthians agora. Sim. E do Grêmio a gente tá, tipo, a gente sabe que não é um time que dá pra tirar muita coisa ali, Mas que foi reinventado pelo Renato Gaúcho, que não fez nada diferente. Aí eu quero ver quando ele foi eliminado, eu queria falar que... foi Futebol é o eliminado. ramo bonito do Brasil. Exatamente. É isso. É isso, lembrando que não estamos só aqui no YouTube, estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, nas nossas redes sociais linkadas aqui embaixo. É isso e até o próximo. Falou, rapaziada.